Carlo Connect Blue 651, 113 of Hong Kong and 330 for Silent Hardback closed and pushback closed. Boa noite, estamos aqui numa live super especial, que muito nos honra, com a presença do diretor-presidente da ANAC, Roberto Honorato. Roberto, boa noite e bem-vindo à Flap TV. Muito obrigado pelo convite, sou admirador da sua carreira, é um grande prazer para mim estar aqui com você. Não, é uma honra mesmo receber a ANAC aqui. Para o nosso público é um privilégio poder contar com a sua presença, ouvir do diretor-presidente tudo que a gente quer saber. Tenho certeza que quem está nos assistindo tem várias perguntas, tem muita coisa que tem que ser falada e a gente tem que sempre acompanhar e aplaudir o trabalho importante que vocês fazem em prol do desenvolvimento da aviação. Tá, muito obrigado. Antes da gente passar para esses pontos de hoje, a gente tem que agradecer e divulgar aqui os nossos patrocinadores. Começamos hoje com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que, como vocês sabem, está ampliando sua malha internacional, com voos agora na alta estação, em junho e julho, para Mendoza e Bariloche. São as grandes novidades, além de Madrid, que começa a receber voos sem escalas do Brasil, e os tradicionais destinos como Fort Lauderdale, Orlando, Paris, Lisboa, Porto. Isso para falar os principais. Temos Montevidéu, temos Assunção, enfim. Lá no exterior e aqui no céu brasileiro, é só olhar para cima e você vai perceber que o céu está cada vez mais azul. Acesse agora voeazul.com.br, compre sua passagem e experimente você mesmo. Nosso outro patrocinador querido aqui é a JetFlow, uma escola de aviação em Sanford, na Flórida, na qual o comandante Petri e sua equipe vão transformar você, que já tem a carteira do A320, num portador de uma carteira FAA do A320. Ou seja, você pode dar aquele upgrade internacional na sua carreira. O endereço está aí na tela, as informações que você precisa você acessa facilmente e dá esse up na sua carreira, decolando para um emprego numa companhia aérea internacional. Afinal, a carteira FAA é quase que um salvo-conduto aí no mundo da aviação. E finalmente a AMF Import, que é a sua loja de carros importados em São Paulo, com veículos absolutamente exclusivos, peças de coleção, vintage, supercarros, importados, nacionais. Você quer comprar um Cinca Chambord ou uma Lamborghini, é lá. E tem mais, eles ainda blindam o seu carro. Se você quiser levar seu carro lá para ser blindado, eles o fazem com excelência, com cuidado, porque é uma empresa gerida, tocada por pessoas que amam automóveis. Então, a AMF Import vai ser sempre a sua melhor escolha para carros aqui em São Paulo. Passemos agora de carros para aviões com o diretor-presidente da ANAC. Roberto, conta para a gente como foi teu começo? Você já nasceu com o bumbum virado para aviação ou não? Ou é uma coisa que veio depois na tua vida? Aviação sempre foi algo que me despertou bastante interesse. E a minha formação inicial, eu fiz curso técnico em eletrônica. Uhum. E assim que eu terminei o curso técnico, fiz alguns estágios e surgiu uma oportunidade por um amigo que me indicou para trabalhar em uma empresa que era da aviação, né? Então, comecei ali em 98 a minha carreira na aviação e desde então, muito embora em alguns momentos pensei em me dirigir para outros assuntos, parece que a aviação puxa de novo, né? Traz novos desafios que refrescam o nosso entusiasmo com a área, né? Mas você pode falar que empresa que foi essa, que cargo que você estava? Sim, eu comecei numa empresa pequena em Belo Horizonte, chama Willy Indústria Aeronáutica, uma empresa de manutenção. Faz manutenção, na época também começou a fazer projetos de modificação de aeronaves, né? Uma empresa que lida com aviação geral. Tá. E lá eu comecei como auxiliar em manutenção em laboratório de eletrônica, né? Tá. Então, toda a parte de aviônicos ali, rádios, transponder, DME, radar, piloto automático. Que era a tua formação, né? Que era a minha formação, né? Então, você fez aonde? Muito. Na O curso técnico eu fiz no Cefet, lá em Belo Horizonte, né? Tá. Eu nasci em Belo Horizonte, fui criado lá também. Tá. E aí, logo em seguida, assim, comecei a minha carreira e já iniciei o curso de engenharia eletrônica na PUC de Minas, né? Tá. Onde eu me formei. E aí, enfim. E era Carlos Prates ou na Pampulha? A empresa na Pampulha
mas frequentei muitas vezes Tá, o Carlos Prates, né. tá, Vivi ali por 10 anos, né, trabalhei, naquela região, na aviação em Belo Horizonte, na região ali, né, na região, perto de Divinópolis, Pará de Minas e toda tá. aquela parte ali, né. E aí, qual que foi o próximo E passo na carreira? aí e aí, quando surgiu o concurso da ANAC, tinha uma especialidade lá que era engenheiro eletrônico, com 3 anos de experiência em manutenção aeronáutica, né. Nunca tinha pensado em fazer concurso público na minha vida, mas olhando aquilo ali eu falei: "Opa, espera aí". Por que não, né? Exatamente, né, me encaixava exatamente No naquela perfil. posição, né. E aí prestei o concurso e entrei na ANAC em 2008, a primeira turma do primeiro concurso da agência ali, né, logo naquele contexto ali pós-acidente ali da TAM, em Congonhas e o da Gol com Legacy, né, no momento em que a ANAC estava se estruturando, né, a ANAC havia sido instaurada, instituída algum tempo antes, né, então foi bem no comecinho ali. Foi um batismo de fogo, né? Foi algo que, como eu digo, né, marcou o nosso DNA, né, o DNA da ANAC, ele ainda reflete, experiências que nós tivemos lá naquela época, né. É, porque a gente, para refrescar a memória, né, a Hum. gente sai de um acidente aéreo fatal, Uhum. vai para o apagão aéreo e embarca em Exato, outro acidente fatal, né? Quer dizer, exato, são 3 cavaleiros do apocalipse, um atrás do outro. E para a exato. agência isso é A regulação toda ficou, né, no foco de todas as discussões daquela época, então, o momento da agência realmente se estruturar para dar frente a uma cobrança, a um contexto ali em que a sociedade demandava que a autoridade fosse, bem estruturada, né, para lidar uhum. com esses eventos que são, né, infelizmente são eventos que na aviação a gente sabe que eles ocorrem, né, infelizmente por mais que a gente trabalhe, a aviação né, é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, enfim, acontece e a gente tem que estar bem estruturado para isso, né. Tá, mas isso é, como você diz, né, foi, quase que coincidente com a própria estruturação da ANAC, né. E Uhum. essa transição foi difícil? Do antigo DAC para a ANAC? A ANAC começou mantendo o corpo técnico, né, que contava com profissionais do departamento do DAC e também da parte de certificação de aeronaves, da parte civil, né, de certificação de aeronaves civis, do CTA, né, Uhum, então é a junção desses 2 grupos ali. A lei ela previa já qual seria o retorno dos militares para a Força Aérea, né, ali era 20% por ano, então a gente já sabia ali que teria ali 5 anos de transição, né. Um grande desafio, porque tem que passar um conhecimento, o conhecimento de regulação, ele é um conhecimento específico, ele é um conhecimento que tem especificidades em relação a conhecer o assunto técnico em si, uhum. né, mesmo que o concurso conseguiu, trazer pessoas da área mesmo, né, vários pilotos, vários engenheiros que trabalhavam na área, técnicos também, mas, enfim, tinha que ser passado como é que é a supervisão de uma linha aérea, né, é diferente de você trabalhar em uma linha aérea, né, a supervisão tem um outro olhar. Sim. A transição, no meu ponto de vista, assim, né, eu iniciei na agência, então, na Superintendência de Segurança Operacional, que atualmente se chama SPO. Rapidamente eu fui trabalhar com normas. Na época, estava-se em discussão a implementação de celular a bordo de aeronaves, né. E aí eu rapidamente fui tratar com esse assunto, né. A interação com a equipe que já estava, que já sabia que ela iria retornar, do meu ponto de vista foi muito tranquila, sempre, muita abertura para passar o conhecimento, pra se discutir, para entender qual que era a melhor forma de lidar com os assuntos, né. Não tive maiores problemas, pelo menos no meu ponto de vista. Uhum. E acredito que no geral também, né, Acho que era um sim, né. cenário que já era dado, né, e, na época a ANAC dedicou muito esforço na capacitação dos servidores que entraram, né. Então o primeiro ano, vários cursos foram propostos pela Ministrado. ANAC, ministrados, né, para que os servidores também adequassem o seu conhecimento àquilo que era necessário. E da parte de certificação de aeronaves, vários servidores que estão na carreira de CIT, eles permaneceram na agência e ainda fazem parte do corpo da agência. Alguns se aposentaram ao longo desses anos, né, mas também é uma equipe que sempre foi muito aberta para transmitir o conhecimento, né, e que na verdade vestiram essa camisa, assim: "Olha, a gente está aqui, tem um legado", né, que na verdade é um legado que
que tá na história da aviação brasileira, né, a gente pode falar isso, né. Em Opa, especial da área que eu trabalhei a maior parte do tempo, né, aqui na agência, que é aeronavegabilidade com certificação de aeronaves, o Brasil é um dos poucos países que tem, ah, que sabe certificar uma aeronave, né, e tem inclusive o reconhecimento por isso. ah, sim. Então assim, é um legado que, com certeza aqueles servidores, os que já saíram, alguns que ainda permanecem, né, eles vestiram a camisa, a gente tem que dar sequência nessa história do Brasil na Tá, aviação. muito legal. Que honra, né? É, com certeza, é uma honra muito grande. Não são muitos os países que têm uma agência com esse nível de capacitação. É, sim, 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 E aí, como é que foi tua progressão lá dentro? Então, como eu disse, eu comecei na área de que atualmente se chama área Superintendência de Padrões Operacionais. Na época, em 2009, se não me falha mal, 2008, agosto de 2008, foi criada a Superintendência de Aeronavegabilidade. E aí eu fui alocado lá por uma questão de da finalidade, né. Na época eu tinha antes de entrar na ANAC, eu trabalhei algum tempo com, projetos de modificação de aeronave, e era um dos assuntos que eu achei que fosse natural. Mas eu trabalhei com processo normativo. E que no início eu olhei um pouco torto, assim, né, porque eu queria estar no avião, mas me apaixonei, assim, a regulação e é um assunto, como eu disse, tem sua especificidade, né, e, criar normas, né, processo normativo também é um conhecimento à parte. E naquela época, ah, o mundo estava avançando nesse conhecimento, né, eu tô falando aí 2010, por Tá. aí, né, o mundo estava avançando no conhecimento sobre, quais são as melhores formas de se construir um normativo. E o Brasil estava muito atento, alguns países à frente, né, em termos de estudo, de práticas, e o Brasil estava ali se sintonizando com essas práticas. Então eu realmente interessante, né, eu tinha uma vivência já técnica né, naquela época já há vários anos, aprender um outro domínio de conhecimento que tem a ver com economia, que tem a ver com direito, né, que tem a ver com regulação, direito da regulação, e aí, né, fazer a junção de todas essas áreas para você buscar o melhor normativo, né. E o melhor normativo, até a reflexão do que é o melhor normativo, era algo que na época a gente, estudava, né. Uhum. Então buscar a maior efetividade da norma, que o maior número de pessoas participe da construção daquela norma, possa trazer, e apresentar o seu ponto de vista, né, e depois monitorar como é que está a implementação dessa norma, rever se for possível. Então, assim, questões que para o direito aqui, do Brasil, à época eram relativamente novas e que, de certa maneira também me trouxeram bastante entusiasmo. E, algum tempo aí, 2011, eu assumi a gerência técnica de processo normativo, trabalhava no Rio de Janeiro, né, eu entrei na ANAC no Rio de Janeiro, Ah, tá. também mudei de Belo Horizonte para o Rio. Ah, não sabia. Tá. E depois eu me mudei para São José dos Campos, assumi a gerência de processo normativo da Superintendência de Aeronavegabilidade, né. Que ficava mesmo lá em São José dos Campos, é isso? Isso, E isso. tá lá até hoje? Está lá, assim, a Tá, boa parte da equipe está lá, tá, a lotação do gerente atual é em Brasília, né, mas depois eu fui para Brasília, porque o cargo foi localizado em Brasília, né, eu fui entendi. para Brasília em 2015. E então foi um período de, assim, vários temas relevantes, assim, para aviação, né, do ponto de vista de aeronavegabilidade foram discutidos naquela época, e foi muito interessante a gente tentar implementar essas melhores práticas nesses temas, né. Então, assim, por exemplo, né, toda a regulação de drones, né, foi desenvolvida nessa época, né, e foi um assunto bastante emblemático, porque nos levou a ter que refletir as premissas da regulação que a gente, de certa maneira, né, tomava como herança, não a equipe técnica da ANAC, mas o Brasil, né, porque muito da Uhum. regulação do Brasil foi tomada de outros países, e ter que entender qual que era o princípio de cada uma daquelas regras e se ela era aplicável a essa nova tecnologia, se havia uma melhor forma, se era possível a gente simplesmente deixar aquele assunto de lado, e outras coisas que a regulação Contemplava. não contemplava, que precisavam ser tratadas também, né. Então Tá. eu digo que foi um trabalho, assim, do zero, pegar a página em branco e vamos Ué, que ali bom, né? estruturar, né. O primeiro primeira aeronave remotamente pilotada que foi, avaliada aqui no Brasil, é uma nave de grande porte, de mais de 1.000 quilos, né, que foi operada pela Polícia Federal por algum tempo, aeronave israelense, e depois nós tivemos um grande número de aeronaves
pequenas, os drones, que fizeram que a gente mudasse o olhar e tivesse que entender as regras para publicar regulamento, né. Bom, eu não ia tinha uma sequência, mas vamos perverter. Como é que está a situação dos drones hoje? Essa regulação Essa os regulação ainda vale? ela ainda vale, foi emitida em 2017, Ah, com alguns ajustes ali, né. Existe o tema de agenda regulatória da ANAC que em breve vai ser submetido à consulta pública, que propõe uma reestruturação completa do regulamento, né. uhum, Enfim, tem que entender o momento, né. Lá em 2017, o cenário era bem diferente do que a gente tem agora, então na época, as decisões foram tomadas no sentido de viabilizar aquilo que era possível, sempre numa lógica de que, o papel da ANAC regulando o assunto seria de fomentar, né, de realmente fomentar o desenvolvimento ou pelo menos de não criar obstáculos, né, que não fossem cabíveis ao desenvolvimento da tecnologia. De lá para cá, muita coisa mudou, né. A regulamentação de 2017 eu vejo que foi um sucesso, foi um passo acertado. Aquela época buscou-se a melhor prática que alguns países já tinham, ok. mas também muita coisa foi desenvolvida aqui no Brasil, porque, por algum tempo o Brasil já estava aprovando a operação de drones, já tinha, conhecimento tanto de aeronavegabilidade como, de operações, né, Uhum. mas os números são bastante relevantes, né, o número de drones que existe no cadastro da ANAC, eu acho que são 140 mil drones que são Tá. cadastrados. Desses Um cento e número quarenta bastante mil, grande. a maior parte de utilização é agrícola? Não, a maior parte, não são os drones agrícolas. Teria que pegar os números para ver com maior precisão, mas eu acho que 40% são equipamentos de lazer mesmo, Entendi. e 60% são de equipamentos que são usados de alguma forma para uso Uso profissional. comercial, ou que o proprietário quis cadastrar como uso comercial mesmo não Entendi. exercendo Tá. uma Poxa, atividade mas é profissional. um É, número mas importante muito para já. filmagem, né, filmagem É, foi o primeiro assunto que apareceu muito forte, né. sim. Os drones agrícola, os agrícolas, né, em especial para aspersão de produtos, ele sofreu um processo de desregulamentação há algum tempo Ah, pela ANAC, né, tá. então, não necessariamente estão no cadastro, né, tem um ambiente mais livre, né, uma análise que foi feita que dado baixo risco e tudo que seria possível a ANAC também retirar. Essa lógica de desregulamentação é algo que lá naquele início se discutia mais abertamente também, né, Aham. ainda se discute, né, No em mundo todo, algumas né? no mundo todo, né, quer dizer aonde, a regulação partindo daquela premissa de que, o ideal é a menor quantidade de regulação, né, e deve ser escolhido exatamente aonde a regulação deve ser colocada, né. Tá. Em especial para que se desenvolva o setor, né, no fim das contas a gente quer que a aviação seja cada vez mais pujante, né. Tá. Falando em certificação, conta pra gente, qual que é o número de profissionais hoje lotados na agência e desse total, quantos estão ou fazem parte do corpo técnico? Aproximadamente a ANAC tem aproximadamente 1.500, funcionários, né, em todo o seu corpo técnico. Da parte de certificação de aeronaves, são 170, o número Tá, que eu tenho de memória aqui agora. tá. E no É. total? No total em área fim, Não, no total da agência. 1.500 1.500 é o total, funcionários, tá. funcionários, E no contando corpo técnico você diria que são quantos desses a grande 1.500? maioria, no É, corpo técnico, a grande maioria, tá. a grande maioria. E vocês têm bases operacionais ou estão instalados fisicamente em quais cidades A ou ANAC tem algumas unidades ao isso, redor do Brasil, né, mas tem 3 localidades que, têm o maior número de funcionários, que é Brasília, São José dos Campos, São Paulo, 4, né, e Rio de Janeiro. tá, São os escritórios que têm o maior número de funcionários, tá bom. Poxa, servidores, né. Uhum. agora mudando um pouquinho, mas ainda falando sobre um tema que é técnico, explica pra gente como é que funciona o universo, o gerenciamento de slots, dos espaços de operação nos aeroportos? Ok, Panda, aqui no Brasil as linhas aéreas elas têm a liberdade para determinar as rotas em que vão operar. E em todo o território brasileiro, em diversos aeroportos que nós temos, né, são aeroportos de escolha que essas empresas podem, estabelecer as suas rotas, né. Apenas 5 aeroportos têm algum tipo de controle. Esse controle os slots, é porque a infraestrutura ela é super,
demandada, né, tem uma concorrência muito grande para se operar naqueles aeroportos, então, a regulação ela entra exatamente para organizar como é que vai ser a operação ali, né. Esses 5 aeroportos, a gente está falando aqui de Congonhas, né, que é o mais concorrido de todos, da Pampulha, Recife, Guarulhos e Santos Dumont, são apenas esses, né. Em Congonhas é que as regras são um pouco mais, assim, estruturadas, porque, tem como eu disse, a procura é muito grande, né. Então existem referências internacionais, principalmente da IATA, que colocam as melhores práticas para se fazer a alocação desses slots, né. Tá. Então aqui em Congonhas, né, a gente olha o tempo aí como, seasons, temporadas, né, Temporadas. tem 2 temporadas, né, o Uhum. summer e o winter, Tá. e o critério para uma empresa poder operar por exemplo, na winter do ano que vem, é que se mantenha a regularidade na winter desse ano, né, Ok. porque o objetivo é que, a infraestrutura seja utilizada da melhor maneira, né. Então aquelas empresas que demonstram ali a competência em operar nos prazos, né, enfim, prover voos e também nos tempos previstos, né, ela consegue manter um histórico que a torna elegível para operar na próxima temporada. E aí tem vários momentos em que a empresa propõe, ela é avaliada, ela pode, reestruturar a sua malha, né, eh, uma uma malha a malha da empresa inteira, ela acaba sendo customizada não, mas ela é organizada considerando-se, né, aquela operação ali, né, principalmente em Congonhas, Uhum. que é bastante concorrido. Então, ela tem alguns momentos para se manifestar, ao fim a ANAC publica como é que vai ser a distribuição, dos slots, percentual e quais são os horários de cada empresa, né. Tá. Essa avaliação é feita somente pela ANAC? Vocês têm que levar isso para algum ministério ou secretaria econômica do governo, ou vocês analisam e têm a última palavra na distribuição de slots? É uma regulação dentro das atribuições da Dentro, própria agência. tá, a agência é soberana na É, decisão sim, sobre sim, slots. sim, a Tá, regulação é totalmente dela, né, e a ANAC provê uma transparência, né, todo mundo entende quais são os movimentos, todas as empresas tá. elas entendem quais são os movimentos. No caso de você alocar slots para aeroportos que são, privados, eu acredito que desses que você citou, todos são, né? Todos são aeroportos hoje já Isso, privatizados, concedidos, não né. estão mais sob o comando da Aham, Infraero. uhum. Isso funciona diretamente com cada uma das administradoras dos aeroportos? É uma relação direta? São vocês que alocam? Há algum tipo de consulta com essas operadoras ou a ANAC, tem o poder de definir e distribuir? A a a concessionária ela faz uma publicação que é da capacidade do aeroporto, né, em cima dessa capacidade, aqueles que são coordenados, a ANAC, faz a alocação, né. Tá. Então normalmente linhas aéreas e a parte de aviação geral é que, aí, né, normalmente, alguém faz a gestão ali do dia a dia, né, porque não se Entendi, sabe claro. É. quem é que vai pousar, né. Bom, e aí tem um outro ponto que todo mundo pergunta, né, que é o seguinte, eu acredito que a aviação brasileira começa a se desregulamentar na 5ª CONAC, né, em outubro, novembro de 1991, né, quando Uhum, começam a cair aqueles velhos padrões das 5 regionais, da alocação de empresas aéreas para determinadas áreas do país, os antigos voos direto ao centro, né, começa tudo a ser liberado. hum, E hoje as pessoas perguntam: "Ah, por que que não tem mais companhia aérea no Brasil? Por que que não surgem mais companhias? O que que é necessário para fomentar ou para hum, permitir que mais empresas aéreas surjam?". hum. Então agora a pergunta, como a ANAC faz a gestão, que permite o surgimento, a criação de novas companhias aéreas no Brasil? Esse assunto é super relevante e, do ponto de vista econômico, a ANAC defende que a maior liberdade econômica é a que, promove um cenário que pode atrair novas empresas, né, ah, empresas
criadas no Brasil ou empresas que já operam fora e que possam, né, iniciar suas operações aqui no Brasil. Como a gente vê, tem empresas que têm operação em vários países, né, e que poderiam estender para cá também, né. E então, assim, eu acho que um dos pontos que é super relevante, né, que é aquela história que é relacionada ali ao custo Brasil, né, Uhum. regulação, como é que acontece, quais são qual é a transparência das decisões que são tomadas, né, tem que se ter um, um cenário regulatório com estabilidade para que as empresas e os investidores possam planejar e, desenvolver os seus negócios, né. Mas além da estabilidade, tem que ter transparência também, né. Eh, Tem que ser possível para o investidor estrangeiro entender o que está acontecendo aqui no Brasil, né. Uhum. E o outro ponto de vista e a outra questão que está relacionada com a vigência da ANAC é o acompanhamento, né. Para operar no Brasil, é necessário que, se cumpram os regulamentos brasileiros e que se esteja de acordo com os critérios técnicos usados aqui no Brasil. Então, Uhum. a ANAC deixar bem claro quais são os critérios técnicos, como é que é feito, dar celeridade nas suas avaliações, né, nas certificações, é um outro ponto bastante. Certificação de tipo, né? Não sei, só Então estamos falando de a companhia aérea, certificação sim. certificação de linha aérea. De tipo também está envolvido, Ok. obviamente, uma empresa né, por exemplo, uma empresa que já opera fora do Brasil, quer operar aqui com uma aeronave que eventualmente não tem certificação, aqui vai ser envolvida na certificação de tipo, mas certificação de linhas aéreas, tem que dar celeridade, né, tem que ter um olhar objetivo, diligente, tem que estar sabendo exatamente o que está acontecendo, tem que entender que o nível de segurança necessário está sendo, cumprido por aquela empresa, né. Então acho Tá. que com esse tripé aí regulatório, né, consegue-se criar um ambiente que a empresa tem, inclusive, maior segurança de iniciar seus negócios. Claro. O surgimento de novas empresas, ele tem muito a ver com a situação econômica do Brasil, com as margens que são alcançadas e outros custos que impactam diretamente na operação da linha aérea, né. Uhum. Então a gente sabe disso, o custo do combustível é extremamente alto, né, de 40 a 60%, da operação, né, quer dizer, é bastante complexo, lidar em um ambiente com esse, né, mas recentemente a gente tem voltado os nossos olhares à questão de judicialização. Não sei se você sabe, mas 95% das ações, judiciais de passageiro contra linhas aéreas do mundo ocorrem aqui no Brasil. E a aviação brasileira, a nível mundial, é responsável por Pois é, uma pequeno percentual, né. 1,5%, não É. chega acho que nem a 2%. E mesmo as empresas estrangeiras que operam no Brasil, aqui tem o maior número de É. judicialização, né, de No toda a sua mundo, operação no em todo mundo, né. A gente tem voltado o olhar, em relação a isso. Existem algumas iniciativas com a UNB para a gente fazer um mapeamento e entender os principais tópicos de judicialização e tentar clarear um pouco, né, levar um pouco mais porque é insustentável essa situação. insustentável, e a gente tem escutado objetivamente empresas estrangeiras, né, colocando dúvida e um pouco de receio nesses dados, assim, né. Que custo que eu vou ter se eu for operar no Brasil, né. Exatamente. Também tem iniciativa nossa com o STF, né, inclusive na semana passada nós tivemos uma reunião, com o ministro do STF, o ministro Marco Buzzi, que recebeu a gente super bem. Ele é uma pessoa que defende muito as câmaras de conciliação e ofereceu um apoio, de uma estrutura que tem ao redor do Brasil, que tem trabalhado com conciliação de mais de 2.000 localidades, né, para que a gente proveja a informação, o passageiro saber se ele realmente vai ter direito, né, e para o judiciário também entender se aquele assunto é um assunto que é factível, né. A gente entende pontualmente, é direito do passageiro buscar o judiciário, mas no contexto geral de toda a aviação, esse aspecto da judicialização, ele impacta muito negativamente na visão que se tem do Não, Brasil, não, né. desculpa, né, com devido respeito, né, não vai crítica a nenhuma agência, pelo contrário, né, isso é uma jabuticaba, né, não, como é que pode a aviação, que é menos de 2% do mundo, concentrar 95% dos processos? Tem Exatamente. algo errado aí, né? Isso mesmo, Ou o mundo inteiro está errado e o Brasil está certo, ou vice-versa, né? Não é exato, possível, exato. né? E outra, né, quem viaja
como você, como eu, né, viaja em outras empresas, viaja para fora do Brasil, sabe que a aviação brasileira, na média, é muito boa, né, é Uhum. segura, etc, etc. Não dá para dizer que a gente está maltratando os Sim, os sim. os clientes para merecer 95% dos processos, né. O nível de atraso, por exemplo, né, os números de atraso que nós acompanhamos, né, eh, É nível não s mundial de excelência, né, é nível de excelência, sabe, não é 100% de regularidade, mas que não tem lugar nenhum, né. em nenhum lugar do Em mundo. geral, não é proporcional essa qualidade que a gente tem, né, essa característica da aviação versus a quantidade de utilização. Então, assim, essas barreiras todas a gente precisa trabalhar de alguma forma, né, e buscar não só novas empresas, linhas aéreas que vão operar entre os grandes centros, mas também a regionalização, né, empresas menores, com aeronaves de menor porte, que possam operar no interior do Brasil. E daí fomentar desenvolvimento de regiões né, são de médio porte ou até de pequeno porte, mas que tem valor, obviamente, turismo, né, enfim, muito há que ser feito, né, para se desenvolver. Americanais. Agora, Americanais. diante de todos esses desafios, a gente assiste e digo que acredito eu, os números mostram que é uma escala, isso acontece num cenário global, não apenas no Brasil, mas a gente tem assistido ultimamente um número crescente de acidentes. Como que a ANAC vem lidando com essas inspeções? E agora a pergunta mais delicada da entrevista. Uhum. A ANAC conta com um número suficiente e razoável de inspetores ou você gostaria de contar com mais inspetores? Sim, já do final para frente, né, estamos trabalhando para buscar um número maior de especialistas e de técnicos para atuar na aviação. No ano passado, nós tivemos, um concurso que selecionou 70 servidores de nível superior e, tivemos agora recentemente a notícia de que, a ANAC junto ao Ministério de Gestão, né, o MGI nos comunicou que a ANAC estaria apta a entrar no CNU para mais 70 técnicos, que é um concurso que deve acontecer esse ano, então a notícia nesse sentido é boa, né. Muito bom. A gente obviamente gostaria de expandir a nossa fiscalização. A fiscalização da agência, ela é realizada com uma avaliação de risco. Tá, E claro. e em qualquer cenário, mesmo se os recursos fossem ilimitados, Seria assim, é a melhor é o melhor metodologia, né. melhor metodologia, né, que todas as autoridades do mundo usam. Concordam, A né, que é ANAC isso? é auditada periodicamente pela Organização Internacional de Aviação Civil e esse é um dos critérios, né. A avaliação de risco está na base da aviação, não só no desenvolvimento de um projeto, do desenvolvimento de um procedimento que o piloto vai tomar a bordo, mas também na hora que a gente fala de fiscalização e de vigilância continuada. Uhum. Então, com base nessa análise de risco, nós buscamos identificar os pontos em que a nossa presença deve ser maior, né. A nossa ideia é realmente expandir a nossa capacidade atual. Eh, assim, com relação ao número de acidentes, esse ano a gente no final do ano passado, início desse ano, vários acidentes, vários com um aspecto midiático muito grande, Midiático, que, né, muito que realmente chama atenção, né. Mas os números oficiais do nosso acompanhamento, né, que é feito mensalmente, é de que, por um lado, os acidentes têm crescido, por outro lado, a operação aérea também claro. tem aumentado, né. Como é que a gente monitora a operação aérea? 2 indicadores: consumo de combustível e também, pelo, consolidado do número de horas, voada operada pelas aeronaves com base nos controles que a agência tem, né. Então, Tá. quando a gente faz a relação de um para o outro, o número de acidentes do último trimestre do ano passado, que é o que eu tenho agora de cabeça, ele, tá um pouco menor do que os anteriores. Tá, Mas assim, não vou nem falar que está menor, ele está ali lateral, tá próximo, tá. né. Mas por outro lado, o número de fatalidades aumentou, Hum. né, e isso é uma preocupação, então intensificar, conscientização de pilotos, conscientização de mecânicos, das empresas aéreas, das organizações de manutenção, né, De todos ah, os agentes do de sistema, todos os né, não agentes, né, tem ninguém de aumentar o fora. nível de consciência operacional, né. Uhum. Eh, conclusões para que se tire, né, ou melhor, aspectos para que se tire uma conclusão, a gente só obtém ao fim da investigação do acidente, a gente Uhum. sempre, precisa Esperar, né. contar com isso, né. O que é possível se identificar de
de necessidade de melhoria, a gente rapidamente atua, mas conclusões finais a gente aguarda investigações de acidente, né. Muitas Claro. pessoas perguntam, né, mas às vezes tem que esperar muito tempo, né. O CENIPA também existem caminhos de contatar a ANAC e quando tem uma questão mais, delicada, né, de trazer ao conhecimento para que a fiscalização da agência haja mais contundentemente. Tá. Enfim, esse é um dos temas que eu acho que mais mexem com a imaginação do público em geral, né. Que nos preocupa bastante, com certeza, né, Né, assim, claro. é. Mas tem um outro que é premente também, né, que Uhum. são os famosos TACA, né, os transportes aéreos clandestinos, né. Para quem não conhece, o TACA basicamente ocorre quando um proprietário de aeronave registrada como particular leva um passageiro com algum tipo de ganho comercial, né. Ele, na prática, usando um avião pessoal ou particular como um táxi aéreo, né. Por isso que a gente brinca, tem até essa sigla, né, que é os transportes aéreos clandestinos, né. Uhum. E o que que a ANAC vem fazendo para tentar coibir essa prática? Sim. Primeiro eu preciso falar, né, que, a regulação ela é voltada ao risco, né, e quando passageiros compram bilhete, você tem uma situação de, de desequilíbrio ali da informação, ao risco que você está sendo submetido. Quando você compra uma passagem de uma empresa, né, você espera que, né, existe a tutela do Estado ali de que as normas estão sendo cumpridas. Sim, E, eh, as linhas os táxis aéreos, eles têm um regulamento próprio. Então a gente diz que o nível de segurança do táxi aéreo é maior do que da aviação geral, sistemicamente, né, olhando sim, o setor, né, de uma forma mais ampla. E então, né, assim, é um problema quando alguém que não tem as devidas certificações, não cumpre os requisitos, né, não conhece quais são as normas que são implementadas no regulamento de táxi aéreo, ele começa a operar como se fosse táxi aéreo, né. É um problema de segurança em si, mas também de desconhecimento do passageiro que está comprando, né, que sim. pode estar sendo enganado, né, Lesado, né. pode estar sendo lesado. E então, assim, o que que a ANAC tem feito, né? O grande ponto é a conscientização. Levar o conhecimento do passageiro das ferramentas que existem para entender se aquele bilhete que ele está comprando, né? Não bilhete, né? Aquele voo que ele está Aquele comprando, se ele contrato de atende transporte, né. os requisitos que ele precisaria cumprir, né? É. Então a ANAC tem um app que faz o cruzamento de informações É, para entender se a aeronave ela está apta, ou seja, ela foi vistoriada de acordo com os regulamentos, se a empresa também tem aquela aeronave em sua especificação operativa, se a empresa é regular para operar. certificados em dia, tudo isso Isso, está presente no app. Você isso, é. faz um Algumas medidas em aeroportos também são realizadas vez por outras aham, e em termos de denúncia também. Muitas vezes a gente recebe denúncia de que, olha, está tendo uma operação, né, alguém está recorrentemente, atuando como se o táxi aéreo transportando fosse. E aí a ANAC, né, então avalia aquela denúncia e pode montar uma operação ali para buscar elementos de prova para dar processo no seu processo sancionador, né. fala pra gente, 2025, a aviação brasileira se encontra em que estágio, no que diz respeito a crescimento? Ah, está subindo o número de embarques, de passageiros, de cidades servidas, como é que a gente está? Fazendo um raio-x aí. Número de passageiros, nós, tivemos, assim, olhando o pontual, né, fevereiro, março, comparando-se com o ano passado, a gente está transportando mais do que o ano passado. Ano passado, o Brasil transportou 118 milhões de passageiros, né, É. 24 milhões, passageiros em voos internacionais, e foi recorde desde antes da pandemia, né. E 94 milhões, eu acho. Fazer a conta, Antes da pandemia? 90 e É. pouco, de passageiros no voo em voos domésticos, que aí, houve um crescimento, mas não venceu ali os patamares pré-pandemia. A gente está tendo um crescimento, né, então assim, tudo indica que esse ano a gente vai buscar os recordes pré-pandemia, talvez até os recordes históricos, que aconteceu lá em 2011, por aí, né. O ano passado, eu acho que o grande impactante para a gente não romper esses recordes no transporte em voos domésticos foi a questão lá no Rio Grande do Sul, que parou um aeroporto que é um aeroporto super movimentado, contribui bastante para, né, né, Sem dúvida. por 6, 7 meses, eu acho, né, então assim, Sim. bastante relevante
Então, as perspectivas são positivas em número de passageiros. O número de cidades atendidas, aí a gente tem que esperar fechar o período para a gente ver, né, É, algumas empresas anunciaram novas localidades agora, por outro lado também algumas localidades foram, deixaram deixando de de ser atendido. ser atendidas, né. Tá. Amazônia, metade do país em extensão territorial, uma área operacional com vários desafios que são próprios, né? A ANAC tem algum plano específico para trabalhar a região amazônica em especial? Em 2020, houve uma medida provisória e nós passamos a reconhecer a região amazônica como uma região em que a gente pode tomar decisões um pouco diferentes daquela que a gente toma para o Brasil como um todo, né, dada uma característica bem peculiar que poucos países do mundo, né, talvez, sei lá, Canadá, que tem a parte do gelo ali, né, que tem, né, essa característica que a gente tem, né. É um desafio, né, a gente buscar, né, pistas, por exemplo, né, liberação de pistas, então foi criado em algumas regiões, por exemplo, em que você tem reserva e tem uma pista lá no meio, né, foi criado um processo expresso para aquela pista ela poder ser usada, né, o processo natural que a gente, utiliza, né, por exemplo, aqui para o sudeste, ele é um pouco diferente, né, ele demanda um pouco mais de controle, mas uma pista às vezes está atendendo uma comunidade que está quase que isolada ali no meio da Amazônia, foi criado um processo, específico para isso, né. Tá. O desenvolvimento da existem inclusive propostas para que se permita a cabotagem ali na região amazônica, né, Uhum. a ANAC entende que é algo que deve ser bem estudado, né, Cabotagem. cabotagem, existem propostas nesse sentido que tramitam inclusive no Congresso, eh, o entendimento da ANAC é que deve ser avaliado com cuidado, a gente não pode, né, com criar um problema de concorrência no Brasil com isso, mas que, né, para atender situações específicas pode ser sim a melhor saída, né. Voos regionais internacionais. É, Tá. sim, é. Porque tem ligação, né? E tem muito desafio ali da Amazônia no desenvolvimento da aviação regional como um todo no Brasil, Claro. né, então acho que está nesse contexto, assim, né, acho que, tem algumas empresas muito competentes de transporte aéreo ali na região do norte do Brasil, Sim. mas a gente precisava de um pouco mais de volume de operações, né. Olha, esse é um tema super espinhoso, né? Quando a gente vê, novamente, né, a aviação brasileira hoje novamente voltou a se concentrar. Uhum, Com a interrupção das operações da Voipers, o Brasil está basicamente nas mãos aí de 3 grandes operadoras, né, uhum. com algumas regionais fazendo um trabalho pontual, mas que não chega certamente É, a 2, 3% do todo de passageiros, né. isso. A ANAC enxerga isso com naturalidade, ela acredita que deve ser fomentado um maior número de empresas aéreas voando no Brasil, tirando essa possibilidade da cabotagem, tá. Uhum, Enfim, deixa ser meio chato, meio profissional. Cabotagem é quando a gente permite a chegada de uma empresa internacional para fazer um voo doméstico. Por exemplo, se a Aerolíneas Argentinas voa de Buenos Aires para Porto Alegre para São Paulo, a gente chama de cabotagem se ela tiver direito de vender o trecho Porto Alegre-São Paulo, né. A gente tem que uhum, lembrar que tem gente que uhum. às vezes não conhece todos os termos. Eh Como é que a ANAC vê isso? Ela é favorável a permitir um maior número de operações de quinta liberdade e cabotagem, no Brasil? Qual que é a visão da agência? Como eu disse, com cuidado, né, a gente tem que não pode descartar nenhuma possibilidade, mas a gente tem que tomar eu que citei a cabotagem ali no norte do país, porque é uma discussão que está tendo no Congresso, né, mas, de uma maneira mais ampla, eu acho que a gente tem que olhar o ambiente concorrencial, né. Que é para a agência, né, o CAD é o principal órgão do governo que trata da concorrência no Brasil, mas a regulação da agência ela acompanha e ela avalia, né, quais são as medidas que se uma medida regulatória no escopo da agência é necessária para que se mantenha a concorrência, né. Acho que esse é um ponto que a gente deve que o Brasil deve refletir, né. Aham. E na verdade, assim, buscar o melhor ambiente para concorrência e libera também,
abre as portas para que novos investidores venham no Brasil, né. A gente, como você disse, né, a gente está caminhando, né, para um cenário de possível concentração, né, porque além disso existe o anúncio de um possível negócio entre a Gol e a Azul, né, e também com a suspensão da Voipez, mas realmente a gente precisa de mais empresas venham operar no Brasil, isso é importantíssimo para uma outra questão super relevante que é a redução do custo das passagens, né. Aí é um ponto que eu quero fazer, que eu acho que é importante e eu não trabalho mais com nenhuma companhia aérea, né, para nenhuma companhia aérea. A gente é patrocinado aqui no canal por diversas empresas, né, que nos brindam com Aham. anúncios publicitários, mas estado do outro lado do balcão, né, como ex-executivo de companhia aérea, os custos no Brasil são as verdadeiras barreiras que impedem o maior número de operadores, né. A gente Uhum. sabe que existem empresas aéreas de baixo custo operando na região e que examinaram muito de perto a possibilidade de, estabelecer suas filiais no Brasil. Fizeram contas e decidiram por não investir no país. A gente sabe também que entre esses custos, né, a gente tem um que o senhor citou há pouco, que é o combustível elevado, né, que é um fator de absoluta relevância, né, porque como todo mundo bem sabe, já estamos falando aí de 40% dos custos globais das companhias. Mas a gente também tem os custos de taxas de navegação, de utilização de aeroportos, e um outro aspecto que eu acho que é pouco lembrado, pouco falado, que eu queria que o senhor desenvolvesse um pouquinho, que é a gestão de tráfego aéreo. Para mim, continua sendo e sempre será inconcebível imaginar que um voo entre Santos Dumont e Congonhas leve 50 minutos, como hoje leva normalmente, que é o tempo de velocidade que os Electras utilizavam na rota. Quando os Electras pararam em 91, 92, os 737-300 que assumiram essas rotas passaram a fazer a ligação em 30 minutos, que Uhum. é perfeitamente possível do ponto de vista aeronáutico, sem ferir a economia das companhias aéreas. Pelo contrário, né, um avião que cumpre uma etapa em 30 ao invés de 50, ele tem uma produtividade que é quase 80% maior. Uhum. Que a ANAC pode fazer no sentido de ajudar a chamar atenção para o governo federal, né, para a sociedade como um todo, de que é necessário modernizar o sistema de gestão de tráfego aéreo? Porque a gente já tem um pouco mais de infraestrutura em solo, mas a gestão de tráfego aéreo ainda deixa a desejar, ou É, não? o tráfego aéreo aqui no Brasil é executado, né, pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, né, DCE. a DCEA. Várias atividades ao longo dos últimos anos têm sido desenvolvidas para otimização. Não saberia dar muitos detalhes Tá aqui, bom. porque é algo da não é É, é o que a gente acompanha, né, mas a gente suporta todos os grupos que o DCE tem feito para que se busque a melhor eficiência de rotas, exatamente linkado bem com a questão do combustível, né, que é para uhum. fazer melhor gestão para você chegar, não eu estou falando por alto aqui, né, Sim, não fique esperando ali, só né, e sem tenha um orbitar, acesso mais direto para fazer o pouso, né. sim. Várias medidas estão sendo implementadas nesse sentido sim, viu. Tem Algumas passam pelo crivo, pela, competência, pelo suporte da ANAC? Passa pelo suporte, porque elas são discutidas em conjunto, como a regulação das linhas aéreas né, o certificado das linhas aéreas é emitido pela agência, nos grupos em que esse assunto ele é discutido, né, a ANAC participa e apoia, porque é um ponto realmente bastante relevante, né. Além da questão do custo do combustível para as linhas aéreas, tem a questão ambiental também. E Claro. a eficiência de rota da gestão ali para ter um pouso rápido, ela é um dos maiores contribuintes para você reduzir a emissão e você sabe que esse assunto é um dos assuntos, hum, assim, mais explorados na aviação ultimamente, né. Utilização de combustíveis mais sustentáveis, né, redução por inclusive a contribuição da aviação, né, pra emissão de poluentes no mundo é relativamente pequeno, mas A pauta percepção não, né? a pauta da aviação, a aviação quer reduzir ainda mais e se tornar o mais verde possível no menor espaço de tempo, né, então esse assunto está super em pauta. Você vê o que aconteceu na França, né, esse ano, né, o governo baixou uma normativa lá que tem agora um limite, né, que basicamente inibe
70% das rotas domésticas na França, antes cumpridas por aviões, agora não podem mais ser voadas, elas têm que ser cumpridas por meios terrestres de transporte, Uhum, mormente trens, né. uhum. Se essa moda pega, daqui a pouco vem lei aí proibindo os voos regionais, enfim, dificultando ainda mais um cenário que já é desafiador. É algo super relevante. Eu acho que é realidade bem diferente ali, né, porque a gente em termos de Eles têm integração, né, a opções, aviação né. a aviação aqui no Brasil é importante, né, mas acho que é importante falar também que do aspecto ambiental, que possivelmente, eu não sei exatamente o caso da França, possivelmente foi um dos fatores que levou a essa decisão lá. Aqui no Brasil, o ano passado foi promulgada uma lei, a lei do combustíveis do futuro, que é muito interessante, assim, ela pra mim, é de relevância mundial, assim, né, e que estabelece algumas metas de eficiência energética para o setor nos próximos anos. Se não me engano, o primeiro step é 2027, e as linhas aéreas e os órgãos de governo todos que têm algum tipo de participação nesse assunto ambiental, estão envolvidos, né, inclusive a indústria que produz, o SAF, né, o Sustainable Aviation Fuel, tem atuado, diretamente lá. É bastante relevante esse assunto que vale dar uma olhada, eu acho que os espectadores vão ficar curiosos em buscar. É uma lei que traz metas específicas para aviação e ela traz uma composição bastante, ao invés de falar: "Olha, é assim que você tem que colocar tantos por cento de combustível sustentável", ela dá o objetivo melhor, assim, que é buscar eficiência energética em um determinado prazo, bem Uhum. interessante. Bom, É um elemento diferente para o nosso cenário aí. mas você falou, eu acho que vale a pena reiterar seu ponto, né. Um grande contribuinte para a eficiência energética seria a melhor gestão de tráfego aéreo, né, Uhum. que eu já entendi, a ANAC tem uma capacidade limitada, isso definitivamente é matéria para o DCEA, mas, eu acho que vocês devem ter um olhar, ah, bastante atento para isso, Uhum. né, porque impacta a saúde financeira das operadoras, o meio ambiente e o bolso da freguesia, porque, Exatamente, é. né, se você pudesse fazer Rio-São Paulo em 30 minutos, você certamente poderia cobrar menos pela passagem. Exato, exatamente. A gente faz os cálculos, né, você imagina um Airbus de US$ 200 milhões, né, se ele pudesse fazer 8 etapas no dia entre Rio e São Paulo, que seria Uhum, possível, né, você teria uma realidade econômica como operadora. uhum, Com essa ineficiência de gestão de transporte aéreo, você passa a conseguir fazer 5 etapas por dia. Então uhum. essas 3 outras etapas você precisa alocar outro avião. Só isso já quebra economicamente as pernas das companhias aéreas, né, que tem de uma maneira ou que outra, não resta outra alternativa a não ser repassar, né. Sim, sim. Mas tem tanta tecnologia hoje em dia que poderia facilitar esse trabalho, né. Imagina se as nossas regras e o nosso modus operandi fosse aplicado em Londres, em Frankfurt, em Nova York. Parava a aviação, né. É, o tráfego aéreo nessa região aqui do sudeste, em vários aspectos, ele é referência para o mundo, e com certeza é um assunto que está sendo olhado. Tá. Mas é um alerta interessante que você trouxe, que é um assunto super relevante, não só do ponto de vista de sustentabilidade, mas econômico também, né. É, porque Uhum, a margem das companhias aéreas, dos operadores, né, é uhum, tão pequena, uhum, né. uhum, E aí quando você multiplica isso, você vai para o aeroclube, porque o pessoal está voando no mesmo espaço aéreo, enfim, uhum, é, vai contaminando, né. uhum. Agora, o pergunta para o Roberto, qual que foi, ao assumir a presidência da ANAC, assim, quando você deitou a cabeça no dia que você, assumiu o cargo máximo da agência, assim, o que que foi que você pensou que poderia ser o seu grande legado ou a sua meta principal na sua atuação? Bem, é um desafio muito grande, né. Eu ocupo o cargo de maneira interina, né, eh, mas assim, 1º de janeiro foi uma surpresa ali quando, eu fui colocado fui comunicado de que assumiria a presidência, jamais imaginei que ia assumir a presidência, né, da ANAC e realmente, como você disse ali, né, na hora que a gente para pensar, né, olha, é uma responsabilidade muito grande, né. É uma responsabilidade porque é uma vasta, uma ampla, eh, número de domínios de conhecimento bastante amplo, né.
Mas por outro lado, assim, uma coisa que me confortou naquele momento ali, a expertise que a agência tem e os profissionais que ela tem, né, e eu consigo ver, eu estava à frente da superintendência de aeronavegabilidade, né, por muitos anos, e consegui ver, nas outras superintendências, resposta rápida, entendendo o cenário, né, para as mais questões as mais diferentes questões que a gente viveu aí nesse tempo agora, né, até o momento. Uhum. Então, mas assim, é algo que realmente na verdade é uma honra, né, tá como presidente da ANAC, né, Claro. assim, poder contribuir para o desenvolvimento da aviação no Brasil, né, poder contribuir para que, a ANAC e o setor esteja pronto para o crescimento, esteja pronto para manter os níveis de segurança, né, que a gente tem, que são super importantes. Eh, é muito importante a visão que o Brasil com a qual o Brasil é recebido fora, de seu território, né, especialmente por autoridades congêneres. E isso que é outra pergunta que eu ia te fazer, qual que como se relaciona a ANAC com as suas congêneres no mundo? Acho que uma das verticais ali, uma das linhas, um dos aspectos que a gente pode destacar ao longo dessa jornada aí da ANAC, desde o seu início lá em 2006, né, pra cá, eh a ANAC realmente despontou no mundo como uma autoridade de referência em diversos aspectos, né. Na minha área de atuação, eu posso dizer isso, eu acompanhei desde o início um trabalho de formiguinha da ANAC levar propostas, apresentar para a Organização Internacional de Aviação Civil em seus acordos bilaterais, né, Uhum. acordos bilaterais para certificação de produtos, nós temos, com diversos países e grupos, né, cerca de 25 acordos, mas se a gente considerar alguns blocos, como por exemplo Europa, né, a gente expande isso aí, passa de 50 países que estão no escopo de acordos, né. Acordos que, promovem ou viabilizam que as aeronaves desenvolvidas no Brasil alcancem outros mercados e vice-versa também, né, que o operador possa operar aeronaves que foram certificadas fora do Brasil, né. E no ponto de vista, depois eu falo das outras áreas, né, mas de certificação de produto, eh alguns anos atrás foi criado um fórum das 4 autoridades para discutir as melhores práticas e procedimentos para certificação de produto, né. O Brasil está desde o início nesse grupo, contribuindo ativamente, né, e foi uma participação assim, super relevante em questões, por exemplo, quando a gente teve o groundamento do 737 MAX, né, em que essas 4 autoridades foram as autoridades que a convite da a Boeing não precisaria envolver todas elas, poderia simplesmente fazer os ajustes, né, foi uma modificação de projeto lá nos Estados Unidos, mas optou em chamar as outras autoridades, o Brasil teve ali um assento Cativo, né. E ativo, privilegiado, né, né. privilegiado, não só para entender qual eram os problemas e como eles poderiam ser resolvidos, mas também de propor soluções, de identificar questões que, no seu ponto de vista, eram relevantes e que foram acatadas e que foram cumpridas pela Boeing, né. Mas a mesma figura eu vejo em outras áreas, na área de infraestrutura, na área de serviços aéreos, né, eu participei de um fórum de facilitação agora, algumas semanas atrás, no mês passado, e recebi muitos elogios, assim, à postura do Brasil nesse assunto, não só da ANAC, mas também das linhas aéreas, no sentido de contribuir para a facilitação, né, que é o fluxo do passageiro ali dentro do terminal, né, para ter acesso rápido à aeronave, e tem uma série de medidas de segurança e de Tecnologia, controle, né. que são tomadas, né. Enfim, mas também há elogios do mundo todo para essa postura do Brasil, né. Na Organização Internacional também de Aviação Civil, nos últimos anos o Brasil tem, levado assuntos relevantes para discussão e vários são acatados pelo conselho para que sejam desenvolvidos pelos seus painéis. Então, assim, eu acho que é um assunto bem importante. E eu não falo só da ANAC frente às autoridades, mas os operadores brasileiros também, né. Os operadores brasileiros têm reconhecimento dos seus congêneres nos outros países, dos fabricantes de aeronaves também, né. Alguns são inclusive, líderes na utilização de Ah, aeronaves, né, um sim, negócio que né, assim, sim. é é muito importante, né. Alguns aviões no mundo, as companhias aéreas brasileiras são fleet leaders. Fleet Outro leaders. exemplo, né, salvo Uhum. melhor informação, a Gol foi a primeira a retomar voos com o MAX, né, após Sim, a sim. suspensão. A primeira no mundo, não foi?
Acho que foi, né? Foi a primeira do mundo, foi a Primeiro no primeira o mundo, né, primeiro voo, retomar os inclusive voos com Max. eu Você estava a bordo. estava a bordo. Tá. Mas foi depois desse processo de se entender quais eram quais aspectos precisariam ser alterados, né, no projeto, algumas questões relacionadas a computador Software. de voo, né, a lógica de voo, e enfim, quando ali o FAA estava para tomar a decisão pela retomada das operações, né, ou retirar as restrições, era uma diretriz de aeronavegabilidade Aham. que aqui no Brasil foi emitido, né, e à época 6 aeronaves, a Gol tinha 6 aeronaves que estavam, impedidas de operar, né, e esse processo durou bastante tempo, Sim. praticamente 2 anos, né, É. enfim, reuniões, que eu como superintendente participava semanalmente, né, mas a equipe diversas reuniões, foi um esforço bastante, relevante, assim, que foi dedicado. E quando a FAA, então, decidiu que: "Olha, está encerrado esse assunto aqui, a gente está resolvido", a ANAC, o corpo técnico da ANAC estava muito tranquilo em falar: "Realmente, tudo foi solucionado, a ANAC também pode tirar a restrição", né. Então, assim, naquele mesmo dia que o FAA tirou a restrição lá, o Brasil estava pronto para tirar a restrição, e aí foi retirada a restrição. Aqui, Europa e Canadá, que também estavam a bordo dessa empreitada, tomaram suas decisões alguns dias depois, né. E aí por uma questão, eu não sei se acho que até por Malha. acaso mesmo, né, o Brasil acabou, realizando o primeiro voo, né, com o 737, Isso. após aqueles 2 acidentes trágicos lá, né. É. Agora, essa é uma pergunta que me enche de curiosidade. Recentemente, eu e o Fábio, que trabalha aqui com a gente, nós fomos para a China para voar os novos aviões chineses, o Comac Uhum. 919 e o Comac 909. E ventila-se aí a possibilidade de que o Comac 19 venha a ser escolhido por uma empresa aérea brasileira. Esses aviões não estão certificados ainda, nem na JA, nem na FAA, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Uhum. Esses operadores brasileiros, se realmente de fato optarem pelo Comac 919, a ANAC tem condição de certificar esses aviões a despeito de não terem sido certificados pelo FAA e JA? O fato de não terem sido certificados por outros países, para a gente Não muda nada. não é um impeditivo, né, talvez, assim, uma sinalização de que, assim, os padrões, de certa maneira, a gente tem um padrão global para certificação de aeronaves, né, e a gente conhece a regulação desses outros países. Por mais que a gente tenha um acordo com a China, né, seria a Uhum. primeira aeronave de grande porte que é certificada aqui pelo Brasil, a aeronave chinesa, né. Sim. Então, obviamente a gente estaria pronto para certificar, não há nenhum problema. A gente tem um acordo bastante avançado, né, a gente tem reuniões recorrentes com a autoridade chinesa. A certificação de uma aeronave Comac ainda não foi trazido pela autoridade, né, Ok. mas é algo que é viável, né. Tá. Não Não, há não haveria nenhuma necessidade de aguardar uma certificação correlata no JA ou na FA, não, na EASA e na FAA não é na EASA. necessário, não há nenhuma regra Que que leve a isso. tá. Em que pese eu acho que está sendo validado pela Europa, eu escutei alguma coisa assim, É, né. talvez. Eu acho que estava parado, na verdade. Chegou em um determinado ponto, eles, É que com congelaram, as né. guerras comerciais e É. políticas hoje a gente nunca sabe até que ponto se trata de uma questão geopolítica ou aeronáutica, né? É. Porque tem tantos interesses por trás disso, né, que eu acredito que os mercados lá usem as agências como, ferramentas para retardar a certificação dos aviões chineses por questões econômicas. Entendeu? Aqui no Brasil a gente nunca teve esse viés, né, assim, Ok, então a gente sempre assim, eu acho que da aeronave que é certificada aqui no Brasil, a gente nunca apresenta ao mundo, né, ou para um país específico com alguma pauta política ou claro. econômica, né, a gente está falando de uma questão técnica mesmo, então quando a pedido de certificação em outro país, de uma aeronave certificada aqui no Brasil, ele é realizado pela ANAC, né. Uhum. A gente precisa ser motivado pelo fabricante brasileiro, mas a gente apresenta a outra autoridade, né. Então sempre que a gente leva é com, eh a maior transparência possível. Olha, foi feita uma certificação aqui no Brasil, estamos à disposição, qualquer questão técnica que Entendi. você queira, a gente sempre busca otimizar esse processo, né, então que as validações tomem menos tempo, mas, a gente sempre também coloca toda a transparência nesses assuntos. E a gente sempre espera dessa forma também, né, que os pedidos de validação externa, eles venham sem nenhum ou qualquer
viés econômico-político e que também a gente possa avaliar aqueles aspectos que a gente entende que precisam ser olhados com diligência. Muitas vezes, obviamente, mais uma vez, questão de gestão de risco. Muita Uhum. gente sabe que um determinado sistema precisa ser olhado com maior calma, ou que determinado requisito ele é novo e daí precisa de um olhar mais novo, ou que uma nova tecnologia está sendo implementada naquele avião, a gente precisa entender como é que, como é que aquilo ali acontece, né? Uhum. Adiantemos o relógio para 2030, 5 anos. O que o Roberto Honorato está vendo? O que está acontecendo com a aviação brasileira em 2030, na sua visão? Olha, a aviação está em crescimento, a gente está vendo isso. Eu falei aqui sobre os números de passageiros, né? É um crescimento ali com uma magnitude eh, que não é relativamente muito alta, mas ela é constante, né? E então eu penso que alguns gargalos, né, a gente tem que trabalhar para que eles sejam retirados, né? Quais são eles? Então, se a gente está falando de crescimento, abre oportunidade para novos entrantes. Então, a gente tem que pensar em novos entrantes, como a gente pode viabilizar novos entrantes. Negócios brasileiros que se desenvolvam ou de estrangeiros que queiram operar no Brasil, Ok. sem nenhum preconceito, né? Enfim, a gente quer que a aviação, o indicador é passageiro transportado. A gente quer passageiro transportado. Esse é um ponto. Infraestrutura. Infraestrutura, eu acho que em termos de infraestrutura, com o processo das concessões que aconteceram nos últimos anos, né, todos eles começam com ajustes, de obras que precisam ser feitas, né. Então eu acho que nesse sentido a gente tem a infraestrutura um pouco melhor do que a gente tinha, no passado. Tá. Alguns aeroportos de grande, tráfego de passageiros podem precisar de reformas mais amplas, né, mas talvez aí nos 5 anos Uhum. não seja muito o ponto, né. Uma questão é profissionais. Profissionais para aviação é algo que, segundo algumas, prospecções de mercado ali, né, que dizem que o mercado da aviação no mundo, 2050, vai dobrar, por exemplo, né. Então imagine, a necessidade de pilotos que a gente já tem, né, de Pois é. mecânicos, né. Então, enfim, há A medidas nesse sentido precisam ser tomadas, né. a Swissair, Uhum. perdão, a Swiss Airlines, a sucessora da Swissair, está cortando 1.400 voos por falta de piloto. Agora. É um problema global. O Brasil exporta muitos pilotos, né, Pois é, mecânicos também, né. pois é. E, enfim, é um problema que tá lá fora, mas também aqui dentro a gente tem que se preocupar, né. A gente tem feito algumas medidas, eu acho importante falar, né, acho que é legal a gente falar, tem um programa na ANAC que chama ADES para Todos. Ele tem várias linhas de atuação, uma delas é na parte educacional, né, em que a gente Que legal. propõe a criar alguns links aí do setor produtivo para a sociedade, né. Então, viabilizando, por exemplo, bolsa para mecânico, bolsa para piloto, né. A gente tem feito isso dentro das nossas capacidades, que muitas vezes por questões de orçamento não são tão grandes, né, mas às vezes, assim, é com um apoio, né, o apoio que a ANAC dá para um determinado projeto que é uma empresa ou que uma associação tem para capacitar. Eu acho que uma coisa bem interessante, e eu inclusive acho que você é uma referência para despertar a paixão em aviação, né. E eu tenho para mim que, pelo menos na minha vida, né, profissional, eu vi isso acontecer algumas vezes lá no setor de telecomunicações, depois automobilístico, que as empresas elas buscam, despertar um interesse para o seu assunto nas escolas, né, na base, né. E às vezes é um despertar mesmo, né, um clique que É, dá, o estudante está lá e ele nem imagina que poderia trabalhar na aviação. Sempre gostou de aviação, mas nunca imaginou que já poderia, né. chega lá. E às vezes alguém chega lá e olha, é possível. Olha só, esse aqui é o caminho, né. Olha, tem um curso aqui, ou tem um programa de trainee que você pode se candidatar, né. Então eu acho que esse trabalho é um trabalho que a gente tem que pensar, né, um trabalho de base, de tentar fomentar o interesse dos profissionais nos diversos aspectos, né, diversas áreas que a gente tem que a aviação demanda, porque a gente fala muito de piloto e mecânico, né, mas se a gente olha dentro das linhas aéreas, dentro dos fabricantes, né, uma colega lá da ANAC estava me falando hoje, né, assim, todas as profissões que você pensar, você encontra na aviação, de alguma forma. Eu estou pensando ainda, mas até agora eu não achei nenhuma que não cumprisse, né. Por exemplo, a pessoa quer se formar em medicina, existe trabalho na aviação para quem é medicina, psicólogo, né, enfim.
administrador, em todas as áreas, de administração, a gente vai buscar advogados, né, enfim, É, que é tem essa assunto conversa de um arquiteto com tem um assunto engenheiro, para né? É. Então, eu acho que é importante isso aí, de se preparar para esse futuro, talvez 2030 com menor proporção, mas eu acho que talvez aí nos próximos 25 anos, a demanda de pessoas vai ser bastante grande para aviação. É importante a gente ter profissionais em volume e em qualidade também, né, em qualidade, em especial nas áreas de segurança. Pilotos, mecânicos, engenheiros, Operação. operações, né, a gente tem que ter qualidade para garantir que, né, ou pensando num volume maior, né, se a gente trabalha em proporção de acidente, a gente tem que estar preparado para reduzir os índices de acidente, né, no fim das contas. No nível É. atual não é aceitável, né? Exato, exato. Puxa, mas E 2030 também eu não posso deixar de falar dos eVTOL, que eu acho que, até lá já vão certo, estar em operação, né. certo, um tema relevante. Fala um pouquinho, assim, porque a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos. Brasil, eu tenho dito para todo lugar, em todos os lugares que eu vou, o Brasil está na rota do desenvolvimento dos eVTOL, mais uma vez, assim, na liderança, no pioneirismo, né, de um novo capítulo da aviação, acredito, né. São aeronaves que até então a gente tem visto aeronaves para 5, 6 passageiros, elétricas em sua maioria, às vezes híbrida, diferentes tipos de propulsão, mas em geral propulsão distribuída, você tem vários rotores e que decolam na vertical, né, e que depois tem um voo à frente, muitas vezes por propulsão dedicada para isso, outra ou por algum mecanismo que faça o tilt para O tilt, que vá à frente, né. Então aqui no Brasil nós temos 3 programas, 2 programas de validação acontecendo, um de uma aeronave europeia e de uma aeronave que está sendo desenvolvida, um eVTOL que está sendo desenvolvido na Europa, Uhum. na Alemanha, né, e outra, por um inglês, né. As linhas aéreas estão de olho, no sentido de incorporar, em especial para né, depois de uma operação de aeronave regular, né, algum voo de menor range ali para poder Isso. posicionar o passageiro. E também tem o desenvolvimento de uma aeronave aqui no Brasil que, tem tido uma relevância no mundo, né, como, a aeronave que está com o maior número de ordens, então, Sim. bastante trabalho, essa nave já está sendo certificada. A base de certificação, que são os requisitos técnicos, já foi publicada, acho que o ano passado, no início do ano passado, né, e algumas outras publicações bem relevantes, como o nível de segurança que deve ser alcançado, como a forma de cumprimento com esses requisitos, também foi divulgado de uma forma muito transparente pela ANAC para o mundo todo, né, e esse assunto também tem sido um dos assuntos que, tem colocado a ANAC na liderança e tem trazido atração, os olhares de outros congêneres ao redor do mundo, né. Como é que você está Interessante. desenvolvendo isso? Já pensou na licença do piloto, como é que vai ser? A última notícia que a ANAC divulgou é de um programa de sandbox regulatório. O sandbox é um ambiente, o sandbox regulatório é um ambiente em que uma operação, por vias naturais, ela demandaria de diversas isenções, ela não, né, a operação ela não foi prevista pela norma. Ok, E aí ela precisaria de uma série de isenções para poder acontecer. ok. E quando você faz um sandbox, você cria um ambiente controlado em que aquela operação ela pode acontecer, existe um interesse de quem está do lado da indústria, né, de desenvolver, de testar, Sim, e de quem está do lado regulatório, de entender, buscar dados para depois ajustar a sua regulação. E então, foi criado um sandbox para a área de infraestrutura. E aí 2 projetos aqui no Brasil foram escolhidos, né, eh, é projeto de aeroporto de aeroporto, mas que tem empresa de gestão de aeroporto, tem, fabricante de aeronave, tem, enfim, air no traffic fundo management no fundo, junto. né, Roberto, é quase um novo ecossistema, né. É isso que toda a indústria está falando, né, os fabricantes, quando eles montam o modelo da operação, eles, desenham como algo totalmente novo, né. E é bem interessante ver tudo que está sendo desenvolvido, e eu inclusive acho que daqui a alguns anos, algumas das técnicas desenvolvidas na área de eVTOL, não só técnica de equipamento e sistemas não, mas até de funcionamento da operação, vai ser na verdade adotado pela aviação tradicional, digamos assim. Talvez, É talvez. algo bastante viável. Sensacional. A gente chegou no nosso slot aqui, precisamos iniciar a descida.
Eu queria, como sempre, né, agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos começar pela MF Import, que é a sua loja de importados aqui em São Paulo. Carros especiais exclusivos de coleção, modelos antigos ou supercarros e mais serviços de blindagem você encontra na MF Import. Temos a JetFlow, a nossa querida escola de aviação em Sanford, na Flórida, em que você, com a carteira de A320, carteira da ANAC, que o Roberto ele mesmo expede para você poder voar a família A320, você chega com essa carteirinha ANAC e depois de 2 semanas você sai com a carteirinha FAA, confiando o seu treinamento, Ground School, simulador, check ride, tudo para os amigos da JetFlow. E finalmente para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que agora adiciona mais 2 destinos à malha internacional, Mendoza e Bariloche. Você pode curtir um friozinho e tomar aquele Malbec lá na Argentina, ou ainda se quiser ver uma tourada em Madrid, comer uma francesinha no Porto, ou viajar para Lisboa, Lauderdale, Orlando, você sabe. Nesses lugares todos e em mais de 100 destinos aqui no nosso país, o céu está cada vez mais azul. Acesse voeazul.com.br, compre sua passagem e boa viagem. E a gente agradece muitíssimo, Roberto. Você é um cara que enche a gente de orgulho e otimismo, porque saber que uma agência com a importância da ANAC está sob seu comando deixa a gente muito mais animado para continuar na briga aí, porque assim, está em excelentes mãos e é uma honra ter você aqui no nosso canal. Muito obrigado. Muito obrigado à Flap pela oportunidade, é uma honra estar aqui conversando com você, né, a Flap tem tanta história no Brasil e que, foi uma revista que eu li quando eu comecei lá na aviação e ainda leio, recebo mensalmente a edição. Aí também agradeço você por toda a sua contribuição para a aviação, que Que isso. não só na sua participação, em linhas aéreas, mas também pelas diversas publicações e esse trabalho de comunicação, né. E agradeço ao Panda Especial Pessoa e a Flávia por disseminar a boa informação, que eu acho que é algo que a gente precisa muito no nosso setor. Muito obrigado, Obrigado, prazer estar aqui Roberto. com vocês. Uma honra. Obrigado, pessoal. Voltamos na quarta-feira com o Flap Talk e, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo esse trabalho e recebendo pessoas do quilate da importância da qualidade do Roberto aqui nos nossos estúdios. Valeu, obrigado.